bem, pessoal? Estamos começando o nosso episódio 1 do podcast Cidade Nua e Crua. É uma satisfação nós estarmos tendo a oportunidade de trazer aqui essa opção para Santa Cruz do Sul e para toda a região de tratar de problemas, de soluções e de tudo que se trata da realidade aqui da nossa cidade, que também pode servir de exemplo para outras cidades aqui do nosso estado e do nosso país. Hoje eu estou aqui recebendo, junto com o meu colega Marcos, estamos recebendo o Lucas Rubinger. Eu já te peço para que tu te apresente, Lucas, por favor, tenha a bondade. Obrigado, Leonel. Obrigado, Marcos, pelo convite. Eu sou um Santa Cruzense de coração, né? Eu moro em Santa Cruz desde o ano de 2000, sou natural de Niterói, do Rio de Janeiro. Tenho uma participação muito grande aqui nesse movimento social. Sou administrador e fico muito feliz pelo convite aí de vocês, né, para poder falar um pouquinho sobre Santa Cruz, um pouquinho mais daquilo que eu vivi, especialmente quando eu tive como presidente de uma das maiores entidades de classe aqui de Santa Cruz, a Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz, onde eu pude dar a minha maior contribuição social aqui para a cidade. Perfeito, seja muito bem-vindo. E conosco está aqui também o João Maurício Dreyer, meu amigo, já de longa data, também é uma satisfação estar aqui te recebendo. Por favor, João, te apresenta aqui para o pessoal. A satisfação é minha, né? Obrigado, Leonel, obrigado, Marcos, pelo convite também, né? Para participar desse piloto, dessa primeira edição do podcast. Bom, eu sou engenheiro mecânico, né? Sou santacruzense, natural daqui, mais de 40 anos vivendo nessa cidade. Estamos aí para conversar, né, sobre os acontecimentos dos últimos dias, né, que é a parte que mais está doendo nas pessoas, né, para a gente levantar os pontos críticos, os pontos positivos de toda essa situação, né, e é um prazer estar aqui. Mais uma vez, então, seja também muito bem-vindo. E comigo, acompanhando hoje e sempre, estará aqui Marcos Balmar, um dos idealizadores do nosso podcast Cidade Nua e Crua. E eu gostaria que tu, além de te apresentar, Marcos, um pouquinho, para quem ainda não te conhece, ainda que seja uma figura muito conhecida aqui em Santa Cruz do Sul, eu gostaria que tu falasse também um pouco dessa ideia deste podcast, de onde surgiu e quais são os objetivos. Por favor, Marcos, tenha bondade. Bom, então, me chamo Marcos Edmundo Balmar, eu sou empresário, corretor de imóveis, sou bacharel em Direito e no último ano ingressei na área de escritor, de autor literário, né? Beliscando aí alguns livros, né? E colocando à disposição alguma coisa do meu conhecimento sobre política adquirida nos últimos 11 anos, especialmente, a partir de 2013, especialmente. A ideia do podcast do Cidade Nua e Crua surgiu num bate-papo com o Leonel e eu, né, a respeito da necessidade da gente ter uma comunicação, um veículo de comunicação que abordasse em temas que a mídia tradicional, por alguma vinculação vinculação de compromisso, vamos dizer assim, com os poderes instituídos, né, não faz. Então, muitas vezes, algum vereador ou alguém aborda algum tema onde é sensível esse tema para o executivo municipal, especialmente, às vezes para o legislativo também, né, e a mídia não dá a devida atenção, não coloca esse tema na pauta para que ele seja debatido e que a comunidade saiba do que está acontecendo e possa emitir sua opinião e construir a sua opinião a respeito, né, e não faz exatamente pelo fato de que existe algum compromisso financeiro que o veículo não pode abrir mão, né, por causa da sua própria subsistência. Então nós queremos trazer isso para o debate no Cidade Nua e Crua. O nome é bem sugestivo nessa linha também, né? Mas os temas que vão ser abordados aqui durante os programas, a gente pretende fazer um programa por semana. Num primeiro momento, ele está sendo gravado, mas ainda assim você pode fazer algum comentário embaixo das publicações que nós fizemos nas redes sociais dele, né, divulgando. Mas também são temas que vão ser trazidos, temas que envolvem a qualquer cidade, né, e também ao Estado, e temas nacionais, que normalmente não são debatidos a nível municipal.
né? E quando vem algum tema à tona, ele vem pelo veículo de comunicação, mas não tem um debate ali, né? E a ideia é essa, que a gente traga pessoas da comunidade, pessoas que têm opinião formada, que podem contribuir com suas opiniões a respeito dos temas que nós vamos trazer todo dia aqui, né? Perfeito, Marcos, eu te agradeço. A gente está começando hoje o nosso primeiro episódio, um programa que está comprometido com a realidade da nossa cidade, e é por isso que é importante nós estarmos acompanhados aqui de pessoas da cidade de Santa Cruz do Sul para trazer esse exemplo, um exemplo que realmente não chega na grande mídia. Então aqui nós teremos a liberdade de fala, as pessoas elas terão ficarão à vontade para falar sobre aquilo que entenderem, aquilo que elas podem trazer de contribuição para os assuntos do momento. E o assunto do momento não é outro senão as enchentes. Uma grande tragédia das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos uma dificuldade imensa a ser enfrentada aqui no nosso estado. E o mais bonito, né, que a gente enxerga nessa tragédia toda é a solidariedade. A gente vê quantas pessoas elas estão imbuídas de contribuírem, e não digo só aqui na nossa região. O país inteiro, praticamente. É notório, né, que o país inteiro se envolveu. Sensibilizou. E temos até experiências do exterior, né, de pessoas que estão contribuindo aqui para o Rio Grande do Sul. Esse é o único ponto positivo de tudo. É o único ponto positivo. Eu sei que o João ele está, inclusive, ajudando diretamente, né, João, em locais em que tem ainda uma dificuldade, que tem uma necessidade de limpeza aí de casas, de residências. Eu tenho acompanhado também as tuas redes sociais ali, eu tenho observado isso, e a gente sabe que é fato que é o povo pelo povo. Desde o início nós temos visto isso, e é fundamental que a gente possa trazer um pouco dessas experiências, um pouco da nossa visão aqui de Santa Cruz do Sul e daquilo que a gente tem observado de fora, para poder desmistificar uma coisa que tem sido dita, né, Marcos? Sim. Tu mesmo tem aí a intenção de nos dividir conosco um vídeo. Conta mais para nós aí em relação a isso. Bom, nós percebemos logo de cara, quando a catástrofe aconteceu, Lucas, né, que a população entendeu que a estrutura do Estado ela não está em tudo que é lugar, não é onipresente, né? E demoraria, como de fato demorou, um tempo para se apresentar, para vir socorrer, para participar das ações, né, de salvamento, de agora mais tarde, mais adiante, né, de recuperação, enfim, né? Mas não, a população estava aqui, quer dizer, o cara estava ali se afogando e o outro estava do lado, vai fazer o quê? Vai ajudar, trouxe o barco e tal. E aí houve uma movimentação gigante, vamos dizer assim, da população civil, né? No primeiro momento de salvamento, né? Barcos chegando, né? Canoas chegando, helicópteros de pessoas, empresários e pessoas se dedicando a salvar, né? Antes do próprio Estado vir, né? E aí nós temos um vídeo que a produção vai colocar na sequência, né? Da Globo, logo depois que eles acordaram, né? Depois do show da Madonna, né? 3 dias já de catástrofe acontecendo. Mais. Veio a Daniela Lima num vídeo escandalosamente ridículo, né, e ofensivo, até dizer que, né, enfim, assistam o vídeo. Isso, vamos acompanhar o vídeo. Assiste o vídeo. Então a gente retorna. Usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Mano, quando a gente fala cenário de guerra, ninguém tá acreditando, né? É isso aqui, mano. Peraí. E galera, olha só, estamos aqui, ó, levando a cesta básica lá para a Conceição do Muqui. 24 horas aí praticamente. O absurdo É o fim da picada. É o fim da picada. Literalmente dá nojo de ouvir
a Daniela Lima em relação... Revoltante. É revoltante esse tipo de defesa que se faz institucional, Vivem em um mundo paralelo. tirando todo o crédito. Né? Eu não sei o que tu pensa em relação a isso, Lucas, né? Assim, desse descrédito que é dado à sociedade em função dessa fala da Daniela Lima. Na minha opinião é terrível, mas por favor, tenha bondade. A gente não sabe o que é pautado, né, pela mídia ou pelo editorial para que as pessoas falem. Justamente um veículo, né, que prega muito a questão da chamada fake news, permitir, né, que esse tipo de notícia seja veiculado, né, numa mídia que tem uma expressiva aí audiência, né? E com uma âncora, né? Exatamente. Então, graças a Deus, ainda nós temos esse momento, nós temos a internet, né, e que a gente pode confrontar as informações, não só esse tipo de informação que está sendo posta aí, né, aliás, que foi posta, mas a própria ajuda que estava vindo para o Rio Grande do Sul, que estava sofrendo algumas barreiras, Sim, sim. né, que também estava sendo colocado como sendo inverdades, né, como fake news, né? E ali vídeos filmando, gravando, né? E a ponto das autoridades que estavam sofrendo essa barreira vir a público e via internet, porque o espaço dado para uma destruição de um prédio é muito maior do que para a construção dele. Né? Para ver um prédio cair, tá cheio de gente. Para ver ele ser construído, ninguém olha, né? Então, é lamentável que chegue nesse momento aí por uma questão de ideologia ou até mesmo financeira, como o Marcos colocou inicialmente. E, por outro lado, se nós olharmos a internet nos dando esse espaço de repor, então, a verdade, né? E trazendo uma questão muito bacana, né, do Rio Grande do Sul, que a gente pôde ver aí o quanto o Rio Grande do Sul se uniu nesse primeiro momento e inspirou os outros estados a se unirem. Organicamente, né? Organicamente, a ponto dos outros estados trazerem a verdade à tona, né? Talvez aí, começando então uma implosão a essa mentira, a esse posicionamento, que eu não sei dizer se ele realmente é financeiro, se ele é político, ou porque tanto medo de que a verdade venha à tona para a população, né? Uma vez que poderia estar junto conosco, parece que está querendo mais uma vez dividir, né? Maquiavel, né? Dividir para governar, infelizmente. Para conquistar, exato. Então, eu concordo plenamente com essa tua percepção, Lucas, é lamentável, né, o que nós observamos aqui neste vídeo, e lamento muito que, independente de qual seja realmente o comprometimento, que a gente tenha este comprometimento acontecendo. A gente sabe que a mídia ela já perdeu toda a credibilidade, e isso em várias das esferas, em função disso, de que a verdade ela não chega até as pessoas através da mídia tradicional mais, e exatamente como tu disseste, concordo muito, a beleza de nós termos a internet, as redes sociais, de poder confrontar isso, né? De poder as pessoas estarem lá passando por as dificuldades, fazendo esse enfrentamento da sociedade, salvando a sociedade, e poder trazer essas informações e literalmente esfregar na cara de quem quer manipular a informação. Então, acho que é fundamental que nós hoje a gente tenha a internet livre, como ela ainda é. Com certeza. Porque por mais que tenha seus percalços, e a gente sabe que existe uma discussão em relação à regulamentação da internet, a gente também tem já as noções de que qualquer coisa que seja dita que realmente que se torne uma injúria ou uma infâmia, ou que seja algo ofensivo, existem já os caminhos legais para se corrigir isso. Então, a forma como hoje estabelecida, que dá essa garantia de que as pessoas elas têm a liberdade de se expressarem nas redes sociais, é o que nos traz, então, uma informação adequada. E muito utilizado politicamente esses caminhos legais. Né? Existe hoje tanto o movimento que, infelizmente, nós temos essa cisão, né, de ou tu é A ou tu é B, ou tu é esquerda ou tu é direita, mas muito utilizado por estes partidos para isso. Né? Olha, tu teve uma injúria, teve uma calúnia, enfim. Né? Eles processam e a gente ouve falar, inclusive, de como isso é pago. Né? O fulano teve que pagar para ciclano por ter falado aquilo.
Tá aí a regulamentação. Já existe, né? Assim, mas, de fato, foi o povo pelo povo, é o povo pelo povo. Eu acho que esse próprio episódio, Léo, ele veio desmascarar toda a falácia da necessidade de tirar as redes sociais ou de regulamentar as redes sociais. Porque a gente vinha vindo já há bastante tempo com as redes sociais desvendando verdades, né, que estavam sendo manipuladas pela grande mídia paga, que é que detinha o monopólio da verdade até 10 anos atrás, 11 anos atrás. Com certeza. Né? O que eles diziam nós tínhamos que engolir como certo, como verdadeiro. Quem não se lembra de saber que no Jornal Nacional a gente saberia o que está acontecendo no país, né? E hoje a gente tem, assim, teve já nos últimos 10 anos a iniciação de cada cidadão com sua câmerazinha na mão, no seu celular na mão, documentando as verdades, de fato, o que acontecia, e já havia o confronto com a mídia tradicional, dizendo que aquilo não era verdade, né? E criando as suas narrativas a respeito dos fatos que estavam ali gravados, né? Como diversos fatos, eu poderia citar dezenas aqui, né? Mas agora veio, junto com a enxurrada de água, a enchente de água, veio uma enchente de verdades a respeito da necessidade de nós termos as redes sociais, né? Porque desinformação se combate com informação. Perfeito. E não tem outra forma de combater, né? Então, até usei essa frase hoje, só por um parênteses, a respeito da questão do relatório de vocês, né, que foi contestado pelo vereador Henrique Hermani, né, que ele, na verdade, a desinformação, né, tem que ser combatida com informação. Perfeito. Então que venha ao processo e diga a sua informação e que informe o processo para que a gente possa avaliar isso, né? Fecha parênteses, vou voltar para o nosso tema. Perfeito. Aqui, É, né? Mas o maior medo Por favor. deles é a gente expor a fraqueza do Estado perante a Esse é o calamidade. Então é por isso que eles querem calar. Sabe? Não tem outro motivo senão esse. Mas nem isso justificaria, João, porque eu vejo o seguinte: o fato de ser um negócio a nível de Estado, de atingir 400 cidades, era impossível o Estado dar conta do recado. dar conta do recado, mas Exatamente. completamente impossível. Mas eles não querem que Mas exponha não realmente querem a expor fragilidade a do Estado. do Estado. Com certeza. Não querem expor. Eu concordo com Né? isso. É verdade. Esse é um dos objetivos E de a queimar, gente observa, né, Exatamente. que nem teria como socorrer, né? Eu tenho uma história até para contar, porque eu acho que ela é um tanto incrível. Eu sempre pensei quando seria um momento oportuno para trazer essa história à tona, que foi a história de um primo da minha esposa, o Robson. Robson é um caminhoneiro. Ele estava em Curitiba quando começou a tragédia, né? De começar, foi ali na vésperas ali do feriado, foi na terça-feira, começou as chuvas mais fortes, começou a inundação. Um parênteses, começou no sábado com o temporal aqui em Santa Cruz, Isso. que destelhou 2 bairros. Perfeito, Mas eu digo de nível de inundação, né? De inundação, enchente. E de ter o corte de comunicação, começou ali na terça-feira e se estendeu ali pela quarta e pelos dias posteriores. E o Robson estava em Curitiba, então, e lá na terça-feira ele perdeu contato com a família. Ele não tinha mais contato, o pessoal mora em Sinimbu, e ele não sabia como fazer para chegar até Sinimbu, mas ele veio vindo, tocou-lhe o caminhão até onde ele pôde, já sabendo que tinha estradas já com avarias. Ele veio circulando pelo interior do nosso estado, conseguiu chegar aqui em Santa Cruz, entrou por Sinimbu, lá por Boa Vista, lá por Rio Pequeno. Correu um risco enorme, porque eu sei que lá estava transbordando o rio de uma maneira absurda também. Chegou onde pôde com o caminhão, largou o caminhão e foi correndo a pé até chegar próximo da sua residência ali. Ele teve que cruzar a ponte de Sinimbu, porque ele é do lado de lá. A ponte já estava com a cabeceira destruída, né? Já não tinha mais nem como as pessoas do outro lado saírem daquela condição, porque a inundação, a água estava subindo, estava tomando conta, estava destruindo a cidade de Sinimbu, e para quem sabe, Sim. Sinimbu virou uma catástrofe, né? Então, eu sei que tu esteve lá também, eu também estive lá contribuindo por ter a recuperação. E ele chegou até a família dele, assim, ainda que a água não tinha chego na residência dele, a família dele estava bem. Ele não tinha o contato, mas a família dele estava bem. Isso era na madrugada de quarta para quinta-feira. O que ele fez? Ele, vendo a situação da catástrofe, da situação da ponte, sabendo que as pessoas elas teriam necessidade de cruzar aquela ponte para poderem se socorrer, ele pegou uma motosserra, depois de atravessar 2 estados,
ele foi fazer uma ponte provisória. Ele e um vizinho foram os que fizeram a ponte provisória, que socorreram metade da cidade de Sinimbu, que estava lá do outro lado da ponte, não tinha como atravessar para o lado de cá para poder ser socorrido. Que loucura. Olha, isso é um exemplo do povo pelo povo. Está lá a ponte ainda, que eles fizeram provisória, se sustentou nas forças das águas, porque a chuva ali já tinha subido e se manteve. Depois teve outros dias que a fortes chuvas também fizeram subir o rio, e a ponte que eles construíram provisória está lá, servindo permanentemente para socorrerem as pessoas ainda, até hoje, até para levar alimentos agora que as pessoas estão se restabelecendo, né, já estão conseguindo limpar suas residências, se utilizam daquela ponte que ele construiu. Não teria como o Estado ser tão eficiente. Ainda mais em cidades menores, distantes. Lógico. Não, e tem um detalhe, né? Até eu quero aproveitar e pedir para a produção colocar um vídeo onde o deputado Felipe Camozzato mostra o que aconteceu na 116, que liga Vila Cristina a Caxias do Sul, né? Que é um vídeo que mostra que a comunidade local, percebendo que como é uma via BR, né, de responsabilidade federal, que isso aí leva tempo para ser consertado, que o Estado não é onde presente, não tem, além do que a incompetência também conta, né? Ainda mais se considerar o nosso governo federal, né? Sim. Porque chegou aqui no primeiro momento falando de Inter e Grêmio, né? É uma grande vergonha. Então nesse vídeo o Camozzato mostra que a comunidade solucionou a questão, né? Então passa o vídeo aí, por favor, para a gente assistir. Vamos acompanhar. Prestem atenção nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Essa aqui é uma estrada que fica em Vila Cristina, fica entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul. Ela foi bloqueada desde o dia 2 de maio, quando, devido às chuvas, deslizamentos de terra destruíram a pista. E é a principal via de acesso a Caxias do Sul. Devido à sua importância, a comunidade de lá resolveu fazer uma vaquinha para ela mesma arrumar a estrada. O grupo angariou recursos necessários para compra de material e contratação de maquinário. E a força braçal para limpeza e até mesmo colocação dos tubos veio de moradores impactados por essa interdição. Iniciada na última quinta-feira, no dia 7 de maio, em menos de 7 dias, a obra está praticamente finalizada. E aqui está a estrada nesse exato momento. É fantástico, não acham? E para aqueles que já devem estar pensando que isso está errado, que isso é trabalho de autoridades, eu tenho um recado para vocês. Sabe que essa comunidade contatou o responsável do DENIT e comunicaram que estavam dispostos a bancar essa obra. O engenheiro, então, do DENIT ficou de fiscal da obra, acompanhando o tempo todo ela e direcionando para o que era necessário. Até que, nesta quinta-feira, desde o meio-dia, a estrada foi liberada pelo DENIT. O projeto ainda não está finalizado, ainda falta asfalto que vai ser posto na próxima semana. E sabe o que é mais legal nessa história? Que ela foi influenciada por outra história de voluntariado, que aconteceu alguns meses atrás, quando a comunidade de Nova Roma do Sul, no Rio das Antas, Serra Gaúcha, inaugurou em janeiro desse ano uma ponte depois que a antiga estrutura centenária foi derrubada e levada pela enchente de setembro de 2023. Então esse vídeo eu ofereço com muito amor e carinho para todas as pessoas que desdenham da força das comunidades e da livre iniciativa do cidadão. Tu vê que nesse vídeo aí, então, houve uma união de forças, né? Mas quem estava mais presente é a comunidade, que botou dinheiro, que botou máquinas, que trouxe material, tudo mais, e chamaram o engenheiro da DENIT para dar orientações técnicas. É assim que a coisa funciona, entendeu? Que pode funcionar, né? E esse exemplo é um exemplo até que, vamos puxar o que aconteceu lá em Nova Roma do Sul, né? No ano passado, onde a própria comunidade decidiu, por causa da promessa longeva, né, do nosso governador, de que isso ia levar tempo para fazer, ia custar 24 milhões de reais, eles com pouco mais que 6 milhões, fizeram a ponte. Fizeram a vaquinha, né? E construíram. E fizeram em pouquíssimo tempo, nem um mês. E ficou feio para ele, que depois ele veio com desculpa que não passava caminhão. E aí depois botaram um vídeo passando um monte de caminhão. E a ponte, ela resistiu às fortes chuvas de agora. Né? Mas em relação às estradas, a gente já tem um exemplo da ineficiência estatal, que é aqui, a nossa 287. E que eu sei que tu encabeçou, Lucas. É até interessante trazer um pouco desse exemplo também, né? Pelo fato de que tu fez aqui um movimento grande em Santa Cruz e região a Duplica 287, e que só está sendo viabilizada agora depois da concessão para a SACIR, né? Então, tu poderia trazer um pouco também dessa trajetória, porque eu sei que foi um trabalho árduo para conseguir chamar a atenção do Estado para a necessidade dessa via que é importante para o escoamento aqui da nossa produção. Eu sei que foi super importante o teu trabalho, né? Nós queremos te ouvir, mas só para complementar, logo que terminou a fase crítica da tragédia aqui, da catástrofe, eu comentei num grupo de WhatsApp de amigos que agora nós vamos ver qual que é a força da iniciativa privada numa privatização de uma estrada, né? Porque nós vamos ver se a SACIR vai
ser mais rápida do que o Estado, que levou quase 2 anos, 1 ano e meio para fazer a ponte que caiu lá em Agudo, né? E se ele vai abrir a rodovia até Santa Maria em tempo recorde. Junho, início de junho, está previsto a reabertura da 287, né, pela SACIR. Claro, eles precisam faturar. É óbvio, o Ministério Privado tem outro tipo de visão, né? Então, por favor. A ponte, inclusive lá de Nova Roma, está servindo de inspiração para a nova ponte de Arroio do Meio, né? Que já, inclusive, já arrecadou aí, está muito próximo de 1 milhão, né, para ser construída pela iniciativa privada. Então, fica o registro aí do como isso é importante do povo se unir, né? Eu não acho feio o Estado não estar presente, eu não acho feio ele errar, eu acho feio ele não admitir. Então, assim, entender... E não reconhecer, né? Reconhecer que as pessoas estão se ajudando, é verdade, e não plantar a discórdia seria o mínimo que o Estado poderia fazer para unir força, que é o que nós precisamos. E é o que o Estado precisa nesse momento. Imagina. Então, ele apoiar essas iniciativas, assim como apoiou lá atrás, quando a gente começou o movimento da 287, e aqui eu preciso fazer uma justiça e uma referência, que a duplicação da 287, o apontamento desse gargalo, começou lá em 2008, na época que teve a Agenda 2020, que teve aqui em Santa Cruz um movimento chamado Santa Cruz Novos Rumos, sim, que apontou alguns gargalos, e um deles era a questão da 287, que então, naquele momento que eu estava à frente da associação comercial, a gente entendeu que poderia ser o grande momento para lançar esse desafio, e aí nós tivemos, eu sempre digo assim, o alinhamento dos planetas, foi aquilo ali, porque nós conseguimos juntar de Itabaí a Santa Maria, todos os municípios, e fazer um pleito estadual, no momento importante da política estadual, que todos os municípios pedissem a mesma coisa, duplicação da 287. Isso começou na visita de cada candidato ou pré-candidato na época, que eles faziam os municípios dizendo assim, e aqui em Santa Cruz, o que é importante para vocês aí em relação ao tabaco, não sei. Dava aquele discurso de meia hora, nós dizíamos assim, cara, tu tá errado, nós queremos a duplicação. Aí o cara dizia assim, não, mas para aí, eu escutei isso agora aqui em Veracruz. E ontem eu escutei isso em Candelária, e antes de ontem eu escutei, e ia passando, né? Desde o município, desde o maior município, que seria, no caso, Santa Maria, aos menores municípios, e aí eu não sei pesar, né? Eu acho que um dos menores deve ser lá Itabaí, penso eu, ou talvez Vale do Sol, não sei, que a 287 corta, todos pediram a mesma coisa. Equalizaram o discurso. Desde a iniciativa privada, as entidades de classe, ao poder público. Então, ali foi o alinhamento dos planetas, porque nós tínhamos pessoas de partidos políticos que ajudaram a fundar a EGR. Estou falando fundar, não de afundar, né? Ajudaram a fundar a EGR, dizendo que a EGR não era mais necessária para a nossa rodovia, até as pessoas que desde o início entenderam que não era boa a EGR. E aí os outros partidos, né, os outros posicionamentos também tiveram esse alinhamento com aqueles que então, né, defendiam ali a fundação da EGR, né? E aí surgiu todo esse movimento e estamos aí. E eu vi o teu comentário, Marcos, e eu apaguei o que eu ia dizer. Porque eu tinha certeza do que poderia acontecer ali. E não foi só a SACIR, que eu confesso que tem as suas dificuldades, porque ela não tem todo ainda o know-how que tem, por exemplo, a CCR. E eu fiz um post algumas horas depois do teu, mostrando o tempo, né, que o dinheiro foi operado pela EGR e devolvido ao Estado por não fazer obra. Se vocês lembrarem bem da ocasião, nós tivemos 3 momentos que as cancelas ficaram abertas por ela não fazer o básico, né? A EGR. Foi penalização, né? Foi penalização, né? O Estado o Judiciário penalizando ali. E aí eu coloquei junto 2 vídeos, né? Tanto da CCR quanto da SACIR, da Rota de Santa Maria, fazendo em 24 horas em 48 horas,
o que aquela antiga concessionária não tinha conseguido fazer em um ano, devolvendo dinheiro arrecadado da nossa região aqui. E aí eu quero fazer o mesmo registro e a mesma provocação. Vê a importância da privatização das rodovias, né? Não só das rodovias, Marcos, naquele mesmo momento que foi feito aquele levantamento de demanda da 287, junto com outras demandas, se falou do aeroporto de Santa Cruz do Sul. Baita pauta. E o aeroporto de Santa Cruz do Sul, ele requer um investimento que não é pequeno, mas eu penso que nós temos força política, nós temos força da iniciativa privada e demanda. E ficou provado agora, neste momento, o quanto o aeroporto de Santa Cruz é importante. Há um pouco mais de um ano atrás, nós reaquecemos essa pauta via entidades de classe, né? E nós procuramos, então, a companhia aérea, que já faz voos aqui para Santa Cruz. Nós procuramos algumas informações técnicas e trouxemos isso para a discussão, né? Não só na parte de construção, engenharia, mas também envolvendo uma demanda especialmente política, porque nós temos muitos políticos que saem daqui da nossa região, não estou falando só de Santa Cruz, mas que precisam de voos para Brasília, né? Frequentemente não tem lá, está tendo lá em Brasília agora um movimento com os prefeitos. Sim. Todos os prefeitos poderiam, de Santa Cruz Sim. até Santa Maria, poderiam sair daqui. Até próprios deputados, né? Eu sei que eles têm a necessidade de deslocamento rápido aí e o via aérea é a melhor forma para isso, né? Então, com certeza, teria uma contribuição nesse sentido também, mas, inclusive, eu entendo até para transporte de passageiros, bem como também de se utilizar para comércio, né? Assim, no sentido de levar mantimentos, levar produtos, levar o que for, né? Para se utilizar isso como também um tráfego aéreo intenso. Tem uma equalização ali com carga, né? Também, que é importante, né? E o que aconteceu naquele momento que eu estou falando, que faz um pouco mais de um ano? Não foi dada a real importância, né, para isso. Todas as portas que a gente bateu, desde políticos até a parte de iniciativa privada, todos, não, é mais fácil eu ir a Porto Alegre. Nós nunca imaginamos que teria uma pandemia, nós nunca imaginamos que teria uma enchente e que inviabilizaria o aeroporto. Mas só que lá em 2008, o Santa Cruz Novos Rumos apontou isso como um potencial negócio para Santa Cruz, assim como apontou a 287. Né? Eu ia te perguntar, 10 milhões, isso aí perto até de uma construção de uma ponte, é pouco, né? Porque na realidade lá em... Perdi o nome da... Nova Roma? Nova Roma custou 6 milhões? Sim. 10 milhões é fácil de arranjar. Ainda mais Santa Cruz, né? Ainda mais Santa Cruz. Até para te ter uma ideia, esse valor de 10 milhões nós falávamos em off antes, né? É porque o nosso aeroporto ele já tem uma certa estrutura. Ele já está numa categoria e já tem voo para cá. E quando eu conversei agora, que foi ontem, com os técnicos dessa parte de colocar o nosso aeroporto no mesmo patamar de um aeroporto que pode ter aviões com cargas completas e um número de pessoas na parte de comercial, não pousa jato aqui, não tem essa possibilidade. Né? Hoje, os menores aviões, eu não sei falar da categoria como os técnicos, mas hoje o menor avião jato que tem, comercialmente falando, são os aviões da A319, 320, são operados pela TAM. Não tem essa condição, precisaria uma série de ajustes laterais, mais pistas, coisas que não tem possibilidade ali. Não para esse. Mas... se tu colocar hoje um ATR, que são aqueles aviões maiores, que cabe 72 pessoas, eles são turbohélice, né? Aqueles aviões que são operados por duas companhias aéreas, a Azul e tem mais uma outra companhia aérea que opera ele aqui, já seria o suficiente para Santa Cruz nesse momento. Um investimento de 10 milhões, ele mexe desde a pista do aeroporto ali, para deixar ela em condições para esse tipo de avião, até a parte de sinalização, balizamento, equipamentos para voo noturno, com teto, sem teto, né, para trabalhar minimamente para esse tipo de avião, que daria um fôlego para Santa Cruz de 10 a 15 anos. Né? Por quê? Porque essa instrumentação ela vai evoluir, os aviões vão evoluir, aviões menores vão sair de linha, vai vir outros, né? Hoje o menor avião que nós temos aí é o Caravan. Hoje levantou
um helicóptero aqui de Santa Cruz que carrega mais que o avião que pousa aqui. Né? Se eu não me engano, saiu com 12 ou 14 pessoas. Para fazer o transporte, né? A gente viu agora, nesse momento, a necessidade de se ter investimentos no transporte aéreo, né? Infelizmente, essas catástrofes acontecem, mas a gente tem que pensar, além das soluções, logicamente, para amenizar os problemas, quais seriam as alternativas que podem ser criadas para caso ocorra de novo, né? Então, certamente, o transporte aéreo seria fundamental para que a gente superasse esse momento de uma forma mais facilitada. E me permite só mais um complemento em relação a isso. Quando eu falei nesse fôlego de 10 a 15 anos, é justamente o prazo que a gente precisa para pensar um pouco mais de futuro, Leonel. Um pouco mais de futuro é o seguinte, é nós deixarmos um pouquinho a vaidade de lado, deixar um pouquinho de que nome vai receber o aeroporto e fazer um novo aeroporto. Um novo aeroporto que tenha a capacidade, a infraestrutura que o nosso sem ter operou. Porque nós tivemos um dia aqui que mais de 50 voos e decolagens. Que aeroporto tem mais de 50 voos e decolagem no mesmo dia, tirando Porto Alegre? Em função desse período agora de tragédia de enchente. Né? Isso aconteceu agora recentemente. O que prova que... Né? Com certeza, existe uma necessidade. Né? Esse momento impõe que a gente faça esses investimentos para que a gente, num momento futuro, que a gente se prepare para qualquer tipo de catástrofe ou para qualquer tipo de situação. Então, certamente, eu entendo que sim, a gente tem que começar a tirar as lições disso. Né? Sabe que eu tive um convite para um bate-papo com um amigo meu, o Daniel Iap. O Daniel Iap, ele faz atendimento na área de construção de redes elétricas, rurais e urbanas e tal, e ele atende na região... desde o Paraná para baixo, né, as hidrelétricas, as represas, de forma geral, né, construindo as redes para eles. Né. E ele me chamou para bater o papo e disse, Marcos, eu tenho algumas sugestões que eu tenho já exposto há mais tempo, já para mais pessoas, que parece que a coisa não flui, não vai adiante, até porque não existia uma catástrofe como agora. Né. Mas ele coloca assim que o Rio Grande do Sul possui hoje 10 mil represas, entre micro, pequenas, médias e grandes. Né? E que só as grandes, se fossem avisados uns 7, 10 dias antes que poderia vir uma enxurrada, né? Uma precipitação tão grande que poderia causar um problema sério de inundação, ela poderia, sob o comando de um gerenciamento estatal até, né? Trazer a meia caixa essas represas, preparando a entrada de nova água, entendeu? Retendo essa água lá. E uma meia caixa que na forma do fluxo de água que fosse liberado, acabaria controlando lá para não elevar o nível de enchente das cidades onde ela vai passar. Né? E quando viesse essa enxurrada, ela tivesse espaço para reter essa água lá. Né? Porque estaria em meia caixa. Ele diz assim, olha, a distribuição de energia elétrica já é feita via distribuição estatal para as linhas de transmissão. Seria só, né, prestar atenção no fluxo de água também. Né? Essa é uma solução. A segunda solução existe um programa que está há tempo se lutando no Rio Grande do Sul para controlar as estiagens. Né? Seria um programa de produção e criação e construção de açudes nas propriedades rurais. Ele poderia também ter essa mesma função, de ter um sistema de deixar o fluxo da água ficar a meia caixa o açude e aguardar essas enxurradas, né, para reter essa água lá. Ali, né? Da mesma forma, cisternas nas casas, nas residências. Aqui acontece semelhante. A gente tem os piscinões ali da várzea, que não é algo muito diferente disso que tu está retratando. E o interessante é que eu tive... faz algum período já, né, em função do trabalho que a gente tinha ali de dar uma atenção especial para a condição lá do bairro Navegantes, que é o local mais próximo do rio aqui em Santa Cruz do Sul, que foi mais severamente castigado em função agora das enchentes. E eles sofrem com isso com uma certa rotina. Sim, lógico, não tão grave quanto foi agora. Situações que poderiam ser amenizadas se tivesse uma atenção. Lógico que depende de recursos, depende de dinheiro, e para isso, né, entra o poder público, que teria o recurso necessário e também deveria de trazer esse retorno para a população, né, porque, querendo ou não, são todos pagadores de IPTU lá, todos pagam seus impostos, deveriam de ter essa atenção por parte do poder público. Entretanto,
uma das coisas que eu me deparei, porque eu fui atrás de informações, eu conheci também a estrutura do Comitê Pardo, que existem vários comitês no Rio Grande do Sul que são responsáveis por fazer as análises das bacias hidrográficas. E eu me deparei com uma situação que me trouxe uma surpresa negativa. Foi que, há muito tempo atrás, esses comitês eles eram custeados pelo Estado, pelo governo estadual, governo do Rio Grande do Sul. E faz uma década que esses comitês, que são responsáveis por fazer as análises das bacias hidrográficas, por fazer a verificação de onde tem maiores condições também de adentrar água, que poderiam, e fazem aqui em Santa Cruz, eles fazem um trabalho, né, poderiam, e aqui eles fazem porque eles fizeram uma associação para conseguir os incentivos fiscais de empresas, Civil, colocando dinheiro, recurso dentro do comitê, e através desses recursos eles fazem recuperação de mata ciliar. E poderia isso ser feito já a nível Rio Grande do Sul, se tivesse o recurso que tinha há uma década atrás. Faz uma década que não é posto dinheiro para os comitês eles poderem fazer as avaliações e poderem fazer intervenções em coisas simples, Marcos. Em recuperação de mata ciliar, que a gente sabe que vai poder trazer um benefício no momento de enxurradas, um benefício no sentido de segurar as forças das águas, de segurar o rio no seu curso, que hoje a gente tem aí, né, lógico, sabendo do número grande do volume de água. Eu estou falando de situações menores, né, assim, que é uma coisa mais rotineira que a gente sabe que acontece na Várzea. Mas certamente deveria de ter o investimento adequado nesses comitês fazem esse trabalho, que são pessoas... O que são os comitês? São civis. Pessoas da sociedade civil se organizar. Eu questiono o monitoramento, tá, da bacia inteira. Como é que a quantidade de água era muito alta? E não se houve nenhum alarde lá no início. Tá subindo, não. Quando veio, já estava em cima. Não, houve sim. O comentário foi uma semana antes dizendo que havia uma coisa muito... Que viria. Mas ninguém tinha a proporção exata, né? Exato. Mas se falava já em 500 milímetros, né? 500 milímetros. Não, foi 700 milímetros em Fontoura Xavier. Pois é. Sabe, isso é um absurdo. É um absurdo. É um volume grande. Arroio do Tigre não tem rio e alagoa, né? Pois é. É impressionante. Mas aí, a questão do investimento, né? Eu vejo que as pessoas... que os governos não investem, que os municípios não investem. Blá, blá. Mas investir como? Se 100% dos recursos gerados nos cofres públicos em impostos são gerados no município. 100% dos impostos recolhidos nos cofres públicos do Estado e da Federação são gerados no município, são produzidos no município, né? E aí ficamos aqui, vai tudo para Brasília, volta para cá 18%. 18%. Quer dizer, isso não tem cabimento. Aí como que nós vamos... Aí tem que estar sempre com o chapéu na mão indo buscar recursos lá em Brasília. E quando vem as emendas parlamentares, a soma de todas as emendas parlamentares, de todos os deputados que mandam dinheiro para Santa Cruz do Sul, por exemplo, não chega a 1% do orçamento municipal. Não chega a 1%. Ou seja, se nós fizéssemos um trabalho mais forte com os nossos deputados, né, uma exigência de que fosse trabalhada uma mudança do pacto federativo de forma que dobrasse. Por exemplo, Santa Cruz do Sul tem um orçamento previsto para o ano que vem parecido com R$1 bilhão, né? É um pouco menos, 900 milhões mais ou menos. Quase R$1 bilhão, vamos dizer assim. Sim, dá para dizer. É quase R$1 bilhão, ok. Quase nada. Agora vamos lá. Se nós conseguíssemos passar o que retorna para o município, ou deixar aqui, em vez de 18%, 36%, nós estamos com 2 bilhões aqui. Aí tu pode fazer a obra que precisa ser feita. Sem precisar de emenda parlamentar, sem precisar de chapéu. A nível estadual que eu vi, e até me corrijam se eu estiver errado, mas foi a informação que chegou até mim, agora nesses momentos de dificuldades, que seriam 50 bilhões arrecadados, que vai para Brasília, volta 10 e fica 40. Basicamente seria isso. Falta então, 12, acho que é. Imagina o quão... E tem do que pagar a dívida ainda, né? Com esses 10. Exato. Ainda deve para a federação. Ainda deve, que agora não anistiaram, né? Prorrogaram o pagamento aí para daqui a 3 anos. E os nossos deputados votaram contra. E teve deputado que votou contra o Essa questão do Pacto Federativo é muito... realmente, aí dizia assim, mas não vamos conseguir resolver isso, porque isso é muito difícil, por causa da representatividade do Norte e Nordeste, que é muito mais forte do que do Sul. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu acredito que as pessoas precisam entender, e aí eu vou entrar num outro tema, que é a questão da importância do voto, de aprender a votar,
né, a saber como funciona o jogo eleitoral, né, o jogo político eleitoral, né? Quer dizer, tem solução? Claro que tem solução. Só que a gente precisa entender, todos nós precisamos entender a importância do momento do voto, do seu voto, do meu voto, do teu voto, do nosso voto. E não rasgar esse voto ou achar que está rasgando e, na verdade, não está rasgando. Está ajudando um cara que tu quer tirar de lá, permanecer lá, ser reeleito. Tu escreveu um livro sobre isso, né, Marcos? Eu escrevi um livro sobre isso. Acho que é interessante até tu trazer aí a informação para o pessoal. Eu escrevi esse livro aqui exatamente para orientar as pessoas. E olha, isso aqui não é uma questão de que as pessoas que têm mais educação, que têm formação universitária, sabem disso. Não. Eu converso com pessoas de formação universitária completa, até mestrado, e os caras não sabem como funcionam. Então, o maior erro, e eu explico, parto desse princípio aqui, o maior erro que o eleitor comete, que nós cometemos, e eu cometi por muito tempo esse erro também, até que me dei conta, né, é dizer aquela frase que eu já ouvi, você já ouviu, vocês todos já ouviram e já disseram, provavelmente, né, que é: eu voto na pessoa e não no partido. Porque nós estamos decepcionados com os partidos políticos no Brasil. Porque os partidos políticos no Brasil, via de regra, 90% ou mais, não têm pautas. Não representam defesas, bandeiras claras. Não representam. Né? Então acaba virando tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco, como a gente diz. Né? E aí importa a pessoa. Mas não importa a pessoa. Porque se vocês vão ver como é que a coisa funciona. Né? Numa eleição estadual, nacional, federal ou municipal, quem conquista cadeiras no parlamento é a nominata do partido. A nominata que o partido oferece. Né? Então, a nominata, eu vou pegar o exemplo de Câmara dos Deputados. A nominata que um partido oferece tem lá 18, o máximo de 18 candidatos para concorrer. Né? Só que os cabeças, eles chamam de cabeça de chapa. Os cabeças de chapa, as pessoas que mais votos vão receber, são os que já têm cadeira lá. E são esses que nós queremos tirar. São esses que não estão prestando o serviço correto, que estão vendendo o seu voto, que participam do centrão, né? Que não defendem pautas claras, ou que dizem que vão fazer uma coisa e fazem outra. Esses nós queremos tirar. Só que o teu amigo, ou o meu amigo, aquele meu vizinho, o cara que vem sempre comigo lá em casa, que paga o churrasco e tal, esse cara está na nominata desse cara que está lá buscando a reeleição. E quando tu vota nele, ele pode até ser um cara bom. E possivelmente é. Senão tu não votaria nele. Né? Porque tu acha que tem esperança que esse cara vai mudar alguma coisa lá em cima de Brasília, que ele vai te representar corretamente, e tu vai e vota nele. Tu não botou fora o teu voto. Tu ajudou a reeleger aquele cara lá em cima, que está lá. Por quê? Muito simples de entender. As direções partidárias nacionais, elas pegam a verba do fundo partidário e se tu já tem uma cadeira lá, Lucas, tu vai ganhar R$1,5 milhão para gastar nos 45 dias de campanha. E eu que sou novo no partido, que vou concorrer pela primeira vez, e que sou amigo de tantos aí que gostam de mim e acham que eu posso ajudar lá em cima, eu vou ganhar 150 mil. Então tu tem R$1,5 milhão contra 150 mil. Tu já tem um cargo. Tu já tem a publicidade do cargo. Né? Tu vai ganhar R$1,5 milhão. Eu vou ganhar 150 mil para concorrer contigo na mesma nominata. Mas mais. Tu tem 4 anos onde tu vai ter 10 milhões por ano para distribuir em emendas parlamentares nas cidades onde eu faço voto. Eu não tenho nada disso. E tu tem, durante 4 anos, 22 assessores, que a metade deles vai fazer campanha política para ti por 4 anos. E eu estou trabalhando em casa para manter minha empresa. Entende? Então, qual é a chance de eu me eleger? É muito mais difícil, né? Não que não acontece, acontece sim. Mas qual a chance de eu me eleger? É muito pouco, entendeu? E isso faz com que as pessoas... essa é a resposta para a pergunta que muita gente faz. Como que esses caras se reelegem todo ano? Toda eleição. Eles se reelegem, podres como são, como se reelegem? Até porque eles fazem a regra do jogo que favorece claro, eles e é mesmos, o que está né? aqui, ó. Conheça as regras do jogo eleitoral. Porque esse teu livro tem e-book também, Marcos. Ele tem e-book, está no Amazon e-book, e ele está disponível aqui na livraria Santa Cruz do Sul, na livraria Iluminura. Né? E está também no meu site, livrosdomarcosbaumert.com.br. Também pode comprar diretamente comigo. Mas, enfim, esse conhecimento aqui, ele explica alguns passos. Primeiro passo é
tu tem que saber quem tu é. Né? Sabendo quem tu é, se tu é de direita, de esquerda, e aqui explica para tu chegar a essa conclusão, né? A partir que tu sabe isso, tu vai então ver qual é que é o partido que representa as pautas que tu defende. Identifica esse partido lá em cima. Identificado esse partido, tu pode então aí sim escolher alguém de dentro da nominata. Pode ser teu amigo. Claro, não tem problema. Porque tu sabe que ele vai seguir defendendo, né? Então é tremendamente importante a gente saber como funciona muito interessante. Eu acho importante, sim. Até porque coisas que a gente está tratando aqui hoje no no nosso bate-papo... E aí se muda a questão do Pacto Federativo no tempo. Justamente uma ou duas eleições, entendeu? As alternativas que a gente encontra hoje de soluções, e a gente está defendendo isso, né? É nítido que a gente está defendendo que as soluções mais eficientes elas saem da sociedade, que elas não saem dos políticos. Eu acredito nisso, mesmo sendo um político. Eu acredito que as pessoas é que elas têm a condição realmente de reestruturar as cidades agora nesse momento de enchentes. E eu tenho observado que isso tem acontecido, e vocês também têm observado, não adianta a Daniela Lima querer falar o contrário. Mas se dependermos do poder público, e a gente depende em algumas situações, a gente precisa ter as pessoas certas lá dentro nos representando. Então, certamente, o voto consciente e o manual do eleitor consciente permite isso. Eu acho que é de grande valia. Foi muito bem trazido aqui, Marcos, tá? Por ti. Mas, gente, a gente está chegando próximo de 1 hora, que é o período de encerramento do nosso podcast. Eu gostaria de que cada um agora tivesse a oportunidade de ter as suas considerações finais. Mas tudo bem, pessoal, a gente está chegando aqui no nosso encerramento, quase batendo 1 hora de programa. Eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença de todos vocês e eu quero pedir aqui as considerações finais, mas logicamente se sintam à vontade para falar, seja sobre o período da enchente, sobre a contribuição da sociedade, seja pelas dificuldades que a gente observa do Estado, seja o que for, pode abrir o coraçãozinho agora no final, fica bem à vontade. Vou começar contigo, Lucas. Por favor, tenha a bondade aí para dividir o que tu quiser conosco agora nesse fechamento. Vamos falar um pouquinho de reconhecimento, né? E o reconhecimento, inclusive, de errar. Pode ser que aqui hoje a gente tenha errado em alguma situação e a gente está aberto a que as pessoas... Não é nem uma questão de crítica, é uma questão de repor a verdade ou de uma recondução para a verdade, né? Eu acho que muitas das coisas não se resolve na ponta de faca, na justiça, buscando prejudicar a vida ou financeiramente alguém quando as pessoas erram, mas sim reconhecendo e talvez até dando a oportunidade daquela pessoa que cometeu a injustiça voltar atrás e poder corrigir isso, né? E que esse momento triste para o nosso estado, que trouxe uma grande visibilidade para o Rio Grande do Sul, aonde o Brasil está olhando para nós e o Brasil está entendendo algumas situações do que a gente colocou aqui, da fraqueza do próprio Estado, da demora do Estado, da força do povo, que precisa sim do Estado. Quando a gente diz que o Estado é o povo pelo povo, nós não estamos dizendo que o Estado não serve. Aliás, ele importa muito, até porque ele está com o nosso dinheiro lá, daquilo que a gente pagou. Então, que agora ele venha ao encontro da gente para viabilizar aquilo que a gente entende que é o melhor, no caso, por exemplo, de Santa Cruz, né, especificamente, e aí eu vou falar com o meu CPF, que é diferente do CPF de cada um aqui, porque cada um aqui está com uma dor diferente, né? Com o meu CPF eu vou entender, cara, o aeroporto é importante, a estrada é importante, o cara que está lá com que não tem mais a casa é importante, o cara que tem a casa, mas não tem o colchão para dormir, o colchão é importante, tem outro que precisa de remédio, e aí o Estado olhar para isso e na dose certa buscar atender um pouquinho de cada um, eu tenho certeza que nós vamos nos reconstruir de uma maneira muito mais rápida. Então, nesse sentido, eu gostaria de encerrar olhando para esse movimento de união, de reconhecimento, mas nós também não deixarmos de olhar para frente. E aí eu volto no assunto lá da 287, volto no assunto do aeroporto e outros assuntos estruturais, como de barragem, que foi dito aqui. Aliás, nós temos muitas, como também foi dito aqui, e que podem, e hoje rompeu mais uma, né? Rompeu mais uma aqui. É uma barragem numa cidade que não tem o rio, mas que alagou a cidade, né? Ah, eu observei isso também. Na Capela de Santana? Capela de Santana. Exatamente. Então, se nós olharmos para isso, dentro do azar
ainda nós tivemos muita sorte. Porque se nós olharmos as barragens que tem aqui para cima, em direção a Sobradinho, se qualquer uma dessas barragens aqui, especialmente as mais lá de cima, como o Salto do Jacuí, romper, isso vem derrubando uma, em efeito dominó, que daria um problema certamente muito grande, né, para nós. Então, olhar para o futuro, sim, atender o momento, mas sem deixar de olhar para o futuro e dar a melhor estrutura para que isso nunca mais aconteça, mas que se vier a acontecer, a gente esteja melhor possibilidades de defesa. Parabéns até pela tua colocação, né? Eu gosto dessa visão otimista, compartilho desse sentimento. E já passo a palavra aqui para o meu amigo João Maurício. Vou revelar aqui, né? O famoso Tucci. Tucci para os íntimos. Para os íntimos, para que tu possa trazer também aí a tua palavrinha final. Fica bem à vontade aí para dividir conosco. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade também, né? E agradecer principalmente o pessoal que tem trabalhado forte no auxílio às pessoas, principalmente afetadas, né? Que a gente participou disso. Eu participei disso, principalmente em Rio Pardinho, Linha Travessa. Estive essa semana ali na ATC ajudando a descarregar. Chegaram 30 carretas, né, de mantimentos, muita coisa boa chegou. Tu vê as pessoas do país inteiro sensibilizados por isso. Como a gente disse lá no início, aqui foi o único ponto positivo dessa tragédia, né? É essa solidariedade que tem visto aqui em geral no país inteiro, né? Mas agora é trabalhar preventivamente, né? Então também foi levantada essas questões, a prevenção para que não se ocorra novamente essas catástrofes. Não estamos imunes a catástrofes. Sim. Né? O país não está imune e o país tem que se preparar mais. Nós não temos no nosso histórico do país catástrofes. É verdade. Sabe? Nós não temos vulcões, nós não temos terremotos. Não está habituado a lidar, né? Exatamente. Então acontece isso, cai o mundo, literalmente, né? E o Estado, ele é lento. E é o povo pelo povo. E o Estado tem que ser lento. Porque se não for lento, aí começa o jogo sujo das pessoas, né? Então tem que ter o controle. Tem que haver controle no Estado hoje. Senão desanda, né? Vamos dizer, a estrutura como um todo. Então, mas de qualquer forma agradecer, né, a oportunidade, agradecer e vida longa, né, ao podcast. Cidade Nua e Crua, que chegue para ficar, né? Exatamente. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença de vocês. Quero também pedir aqui a contribuição final do Marcos. Mas eu vou me despedir antes, Marcos, tá? Também desejo que a gente supere essas dificuldades que o nosso Estado está enfrentando e sei que a gente vai superar esse momento, porque, inclusive, eu vi uma charge em que dizia, era um pai com trajes gaúchos, né, com toda a indumentária, de pilcha, de bombacha, e caminhando de mão dada com uma filha pequena, e a filha perguntava: pai, o que é desistir? E o pai respondia: eu não sei o que significa essa palavra. Então eu tenho certeza que o povo gaúcho, diante dessas dificuldades, ele mostra a força e a garra que ele tem, e ele vai superar esses momentos difíceis. E eu tenho certeza que o Cidade Nua e Crua também veio para ficar. A gente vai continuar fazendo esse trabalho, né, Marcos? Eu quero já me despedir aqui, mas eu vou deixar a saudação final contigo. E agradeço, então, a todos os ouvintes. Nos acompanhem, nos tragam críticas, nos tragam sugestões, porque a nossa intenção é melhorar aqui para que a gente possa trazer exemplos de o que uma boa cidade pode seguir e também trazendo as verdades da cidade. Então, agradeço a todos que puderem contribuir e agradeço a todos que nos acompanharam. Por favor, Marcos, o fechamento é contigo. Eu fico bem feliz por a gente ter conseguido startar esse projeto iniciado, o pontapé inicial do projeto da Cidade Nua e Crua, porque a ideia nossa sempre é contribuir para que as mudanças aconteçam, para que as coisas melhorem, trazendo não só apenas crítica pela crítica,
né? E sim a crítica por soluções, apresentando soluções que podem não ser as melhores, mas aquelas que vierem à tona vão ser debatidas e estudadas e se forem as principais adotadas, né, que deem certo, se não testadas, né, outras que surjam no debate que a gente está propondo no Cidade Nua e Crua. Quero agradecer ao João Maurício por ter vindo, ao Lucas por ter se disposto a participar desse primeiro episódio, ao Léo que topou o projeto, e nós vamos estar juntos aí nesse desafio, né? Agradecer também ao Eduardo Guimarães e ao Juliano, né, e a equipe deles, que se dispuseram a nos dar esse suporte técnico, né, para viabilizar o projeto. E acredito que a gente está aí com uma ideia que vai criar corpo. Eu sempre falo da importância de plantar tâmaras, né? Que mesmo que a gente não eventualmente alguma ideia seja jogada no ar, não frutifique nos primeiros 10 anos, sei lá, ou mais, né? Mais uma vez as sementes jogadas na terra, né, de tâmaras, alguém vai colher essas tâmaras no futuro. E daí a importância dos debates, né, de trazer as ideias, de fazer debate de ideias, né, trazer as críticas para que as ideias possam surgir, né? E esse é o propósito do Cidade Nua e Crua. Para aqueles que nos assistiram até agora, nos sigam nos próximos episódios. A nossa ideia é fazer um por semana, né? E contribuam com a gente, colocando sua opinião nas postagens que você teve acesso ao Cidade Nua e Crua, né? E estamos aí para contribuir com o futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.